É bruto, mas é porcaria. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Boa tarde, oi, Veio participar da Jornada da Mulher Autêntica? Tem muito conteúdo legal, Sam. Vamos lá? Hoje eu me atrasei um pouquinho, ó. É todo dia às 15 horas. Já são 15h08. Vou aguardar as meninas chegarem. Oi, amor. Só esperar o pessoal chegar para nossa aula 3. E eu já vou abaixar o som. Mas esse é o nosso hino. Deixa eu desligar. Esse é o nosso hino da jornada. Essa música eu vou até fazer um post com ela, porque ela tem tudo a ver com a jornada da mulher autêntica, né? A gente está trabalhando isso e é muito importante nos dias de hoje, onde todo mundo está nivelado pelo seu conteúdo, né? Por tudo que aprendeu, muitos cursos, informação está muito acessível aí para todo mundo, né? A gente vê muito conteúdo gratuito até na internet. Então, o que vai fazer com que você se destaque na sua profissão, na sua caminhada, é a sua autenticidade. Podem ter 10 pessoas fazendo a mesma coisa que você, exercendo a mesma profissão que você. E o que vai fazer com que essas pessoas comprem de você, contratem você? É a sua autenticidade. Então, na primeira aula, eu contei sobre isso, eu falei da importância de ser autêntico, o que você ganha com isso, trabalhar sua marca pessoal, e isso serve para todo mundo, todo tipo de profissão, isso serve para mulher, para homem, para qualquer pessoa que quer sair da mediocridade, né, do meio da multidão ali. Pessoas estão sendo carimbadas, né, pelas suas profissões. Então, quem é você? Ah, eu sou uma advogada. Eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, eu sou médica. Ah, quem é você? Ah, eu sou, né, falo meu nome, eu sou Denise, sou de Brasília, tenho 2 filhas, eu sou consultora de imagem. Então, nós estamos sendo carimbados por funções, né, por profissões que exercemos. Oi, Fernanda. E o que eu quero falar é justamente sobre isso. Você não é o rótulo que te deram, o carimbo que te deu. É muito mais do que isso, né? Então, na primeira aula, a gente falou sobre essa construção dessa identidade verdadeira, firmada em quê? Em um alicerce sólido. Por quê? Porque eu, como consultora de imagem, poderia muito bem chegar aqui e começar a falar para você sobre combinação de cores, né, sobre as roupas, e isso é bacana, claro, isso é muito importante. Mas se você não trabalha o seu interior, se você não tem uma identidade forte, sólida, restaurada, por que restaurada? Porque ela não é criada, ela não é construída, ela já existe. A que a gente constrói ao longo do caminho é a que a gente constrói a partir do olhar do outro, da opinião do outro, dos rótulos e conceitos externos. Lembra que eu falei? E essa é a diferença. Essa identidade construída ao longo do tempo aí, ela a qualquer momento ela arruína, ela vai à ruína. Por quê? Porque ela é baseada em coisas que podem ser tiradas de você, em coisas externas, em aparência, em ter e não no ser. O ser é algo que já existe e que essa identidade baseada no seu eu verdadeiro, no ser, essa ninguém tira de você. E quando você mergulha e descobre ela, se fortalece, aí sim você pode bancar qualquer look. Aí sim, depois que você se conhece,
Acessou seus superpoderes, aí a gente pode começar a falar de roupa, de look, de combinação de cores e de tudo mais. Por quê? Porque um eu verdadeiro, a identidade real, você vai ter um senso de direção, você sabe o que você quer, você já mergulhou, você já reconheceu essa sua identidade, né? Você já acessou a sabedoria que tá aí dentro, né? Lembra? A água limpa. Você ficou mais segura por conhecer você e acessou seu poder pessoal. Tá? Então, com a identidade verdadeira, eu tenho poder pessoal, eu tenho direção, intencionalidade, tudo que eu vou fazer, as minhas ações, o que eu falo, a roupa que eu vou escolher, ela vai ter uma intenção. E eu vou falar já já para vocês sobre esse processo da roupa, tá? Então tá, e a segurança. E aí sim, eu vou me sentir segura para usar aquilo que tem a ver comigo, com a minha essência. Não vai ser aquilo que eu vi na revista, não vai ser aquilo que alguém me falou que eu deveria usar, mas sim algo que eu acessei, que eu entendi, que conversa, que expressa quem eu sou, né? E essa identidade falsa, essa identidade construída a partir do outro, de estímulos externos, quais são, o que implica, né, essa identidade? Eu fiz um gráfico, coloquei lá no Telegram, tá? Então, quem tem acesso ao Telegram vai ver este gráfico para relembrar e gravei um áudio explicando. Então, por isso eu tô repetindo aqui para quem não tá lá no Telegram. Uma identidade falsa, ela vai implicar em quê? Desorientação, que é o contrário de ter direção, você não tem direção alguma, você fica desorientada. É uma Maria vai com as outras, né? Então a moda vem, a moda vai, tá todo mundo usando, tá na moda, a blogueira tá usando, então eu vou junto, eu estou desorientada, eu faço o que eu vejo as pessoas fazerem, porque a minha identidade não está firmada no verdadeiro, na verdade, eu não resgatei essa identidade. A minha identidade foi desconfigurada, então eu fico desorientada, eu tenho medo. Eu tenho medo de desagradar as pessoas, né? Quantas vezes você já fez algo ou deixou de fazer? Oi, Dri, oi, Lélia, com medo de desagradar as pessoas. Falso controle. Então, eu acho que eu preciso controlar todas as coisas, né? E aí eu penso que eu estou no controle, mas é um falso controle. E aí eu quero manipular as pessoas para que elas sempre gostem de mim, para que elas sempre me aplaudam, para que elas sempre estejam ali validando essa minha falsa identidade. Mas não tem como você validar algo que é falso, que não é verdadeiro, que não tem essência, tá? E outra consequência dessa identidade falsa é o vazio. Então, ao contrário da identidade real, onde você acessa a sabedoria que está lá dentro, você não consegue acessar esse conhecimento. E aí você se sente vazia. Aí eu coloquei futilidade, porque futilidade é isso, né? São coisas que não têm relevância, você não tem um conteúdo. E aí como você vai sustentar a sua roupa, o seu look que você escolheu, sem conteúdo, sem direção, sem sabedoria, sem segurança e sem poder pessoal. Esse foi o resumo da aula de ontem, tá? Resumi a aula de ontem, para quem não assistiu. Aqui meus rabiscos, lá no Telegram tem. Isso aqui todo bonitinho, coloridinho. Podemos continuar? Oiê, oiê. Eu falei, até gravei um áudio lá no Telegram que eu dei uma enroladinha, entrei 15:05 hoje, mais ou menos, 15:08. Tá? Então, o seu recurso mais poderoso é você. Não é dinheiro. Talvez você esteja insegura aí, né, com esse Covid, com tudo isso, e os negócios e a economia. E eu vou te falar uma coisa. Isso deixa, sim, a gente um pouco com medo, um pouco receosa, mas o recurso mais poderoso que você tem
ninguém te tira. Ninguém tira ele de você. Tá aí dentro, tá? Isso toca as pessoas naturalmente. Esse recurso, esse seu poder pessoal, ele toca as pessoas naturalmente sem você se esforçar para isso. E gera valor para o outro. Isso que gera valor para o outro. Então, quando você tem bem claro os seus poderes, os seus superpoderes, quem foi que fez a atividade? Vocês fizeram? Listaram os superpoderes? Eu pedi para vocês listarem no mínimo 10. Quem fez pode ir colocando aqui para mim. Então, no mínimo 10 superpoderes. Por quê? Porque esse é o seu recurso. É natural, contagia o outro, muda a vida de alguém, transforma. Daqui a pouco eu vou dar exemplos de recursos para ir clareando a sua ideia, tá? Então, quando você tem isso aí bem claro, o que você tem de poderoso, e hoje eu vou falar também que não é só o que você tem de bom, você também precisa reconhecer as suas fraquezas, suas estranhezas, suas deficiências, aquilo que é uma pedra no sapato, que pode ser uma pedra no sapato de alguém e que você esconde. Por que você esconde? Pra não desagradar, né? E muitas vezes isso aí pode ser o seu tempero secreto, pode ser o que realmente te faz uma pessoa autêntica. Então, por que que muitas vezes a gente tem medo, né, de emitir uma opinião, porque sabe que vai desagradar as pessoas? Por quê? Aí você não está sendo você mesma. E é claro que existe uma diferença bem grande de alguém que emite opinião, que coloca mesmo assim as coisas às claras, do que pessoas desagradáveis, que falam de qualquer jeito as verdades assim, ó. Né? Só porque eu penso eu vou falar. Não é disso que eu tô falando. Tem um jeito bacana de falar. Isso vai depender da sua intenção. Então, se você tem senso de direção, se você sabe para onde vai, sabe o que você quer da vida, daquela atitude, você vai saber exatamente como se pronunciar, como colocar a sua opinião. E a roupa, muitas vezes, é um veículo para isso, para se expressar. E hoje em dia, muito mais do que antes. A roupa, antigamente, ela foi criada para quê? Para satisfazer as necessidades físicas, né? Por exemplo, o frio, cobrir do frio, cobrir a nudez. Então, a roupa ela era usada somente para satisfazer as necessidades básicas. É para se vestir, para esquentar. Então, se é para esquentar, eu crio ali um cachecol, um casaco, algo mais quentinho, de um tecido, né, mais quente. Hoje, a roupa, com essa trajetória toda, a roupa ela é um veículo poderosíssimo de expressão. Uma vez que eu acesso meus superpoderes, que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho de bom e que eu posso usar isso para muitas coisas, para transformar pessoas, eu posso usar a minha imagem para reforçar tudo isso e comunicar melhor com essas pessoas. Tá? Se você tem uma empresa, se você tem um trabalho, uma marca pessoal, se você consegue se olhar como uma marca pessoal, como uma marca mesmo, você vai trabalhar esses pontos fortes e também os seus pontos fracos para que você expresse isso e conecte com os clientes certos, com o público certo, com as pessoas certas. Isso serve, né, para relacionamentos amorosos, para amizades, as pessoas que vão abraçar a causa junto com você, pessoas que vão, de repente, comprar de você, né, contratar um serviço seu. Então, não adianta. Se tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa que você, as pessoas vão te escolher não é pelo preço mais em conta ou porque você tá mais perto. Elas vão te escolher, esse é o ideal, tá? É que elas te escolham por serem apaixonadas pelo seu serviço, pelo seu trabalho, porque você colocou a sua essência ali. Então isso é marca pessoal, é você trabalhar esses superpoderes de uma forma que alcance as pessoas, que você alcance um lugar, tá? Na mente e no coração das pessoas. Isso não é manipulação. Isso é marca pessoal, é ser de verdade. Então, por isso que primeiro eu trabalhei todos os pilares da construção de uma identidade, de você descobrir quem você é.
Olha o pessoal chegando aí, tá? Então esse é o recurso mais poderoso. Não tenha medo, né? Na crise, em meio ao caos, você tem algo poderoso e está dentro de você. Não busque fora. Parece clichê, você já deve ter ouvido isso de várias pessoas diferentes, mas não está fora, está dentro. Está super dentro de você. Todas as respostas. Então, quem listou os 10 superpoderes, quem fez essa atividade de ontem, fala pra mim. Eu vou dar exemplos de palavras, de poderes que de repente você pode ir se identificando, tá? Primeiro eu quero perguntar pra vocês, cadê a companheira de viagem? Nós estamos numa jornada, nós já temos um destino, tá? Porque para toda viagem, como é que você vai sair de casa sem saber para onde vai, né? Tem um destino, tem um ponto de chegada. Nós já sabemos disso, nós já pegamos nossa mochila, nossa bagagem, já adicionamos alguém para ir com a gente. Muitas vezes a gente não consegue ir sozinha, né? E a gente precisa de pessoas, por isso que é importante também você selecionar quem está perto de você, quem está se conectando a você. São pessoas que vão contribuir para que você chegue no seu destino. Será que essas pessoas falam uma outra língua, né? Falam uma outra coisa, você tá querendo ir para a direita e essa pessoa querendo te levar para a esquerda, e aí você se sente mais perdida ainda porque você não selecionou as pessoas certas para viajar com você. Então, no momento que você quer ir por um caminho, essas pessoas estão querendo ir por outro caminho. Então, fica dividido. Uma mente dividida, ela não consegue chegar, não tem direção, ela fica confusa. Então, é muito importante que você tenha pessoas ao seu lado que contribuam para este propósito, para que você chegue neste lugar que você decidiu chegar, tá? Então, de repente, você se identifica em ser uma pessoa que transforma as coisas com facilidade, né? De repente, você chega num ambiente e o ambiente muda, né? Ou então eu olho para uma coisa, eu conheço amigas e eu sou assim também, que eu olho para uma coisa que às vezes está jogada no lixo e eu já imagino aquilo ali pintado, reformado e acabo querendo trazer aquilo ali para casa, né? Meu marido que o diga. Já fiz muito isso. Então, é um dom, é algo natural que você consegue ver beleza nas coisas, né? De repente, você é aquela pessoa que sempre está ali mantendo o controle das coisas. Então, você traz segurança para as pessoas que estão perto de você. Você exala a segurança. Tá aqui, tá sob controle. Conexões. Você é uma pessoa que tá sempre conectando as pessoas umas com as outras. Você é como ponte, né, para as pessoas. Conselheira, amorosa, acolhedora. São exemplos de superpoderes, tá, gente? Quando eu falei, escolham os seus superpoderes. Primeiro, eu já falei, é o seu recurso mais poderoso. Ele é natural, né? Você faz isso naturalmente e você toca as pessoas com isso e agrega valor. É um valor agregado para você, para sua marca pessoal, tá? Você pode também ser uma pessoa divertida, uma pessoa que quando você chega num lugar, o ambiente muda também, porque de repente tá pesado e você torna mais leve com suas brincadeiras, com suas risadas, ou de repente você é uma pessoa mais decidida e firme, né? Não, é uma pessoa que as outras pessoas recorrem a você para pedir um conselho porque sabe que você vai falar uma coisa séria. Você não vai falar groselha, balela, né? Abobrinha. Que você vai falar algo que seja consistente. Você é uma pessoa mais livre? Será que você é uma pessoa mais rebelde? Uma pessoa que quebra regras, né? Tem dificuldade em seguir regras, em respeitar as autoridades? Então, tudo isso são características que fazem parte da sua personalidade, da sua identidade. E você precisa saber quais são, tá? Isso tudo que eu tô falando é posicionamento. Então, não sei se você já ouviu falar sobre posicionamento de marca e posicionamento pessoal. Então, quando eu começo a me tratar como uma marca, eu preciso trabalhar o meu posicionamento, que é o lugarzinho que eu ocupo na mente das pessoas.
Para eu me posicionar, eu preciso saber quem eu sou. O que eu tenho de bom, o que eu tenho que não é tão bom assim, né? O que eu tenho de bom, que eu digo, é que as pessoas vão aceitar com facilidade, olá, e as coisas que a pessoa, oi lindona, e as coisas que as pessoas vão estranhar. Por isso que eu gosto de falar, ao invés de defeitos, de falar estranhezas, porque isso é muito relativo, né? Às vezes eu tenho um comportamento que não é comum no meu meio e as pessoas estranham o meu comportamento. Até que um dia elas começam a entender que aquele meu comportamento pode ter causado alguma mudança positiva naquele mesmo ciclo de amigos. Quando você questiona, quando você luta por uma causa, quando você levanta uma bandeira, você pode chocar muitas vezes, mas pode ser por uma causa. Porque se tem propósito, se tem sabedoria, se tem identidade, se você mergulhou nesse eu verdadeiro, você sabe o porquê você está fazendo aquilo. Então você não renega mais isso que grita, que lateja dentro de você, tá? Então, mesmo que você saiba que vai desagradar muita gente, você faz, porque você é fiel àquilo, àquele propósito que tá aí dentro. Então, muitas pessoas passam desapercebidas pela vida, né, nos lugares. Por quê? Porque elas não assumem este eu verdadeiro, esta identidade original, aquilo que elas nasceram para ser, para fazer, para cumprir. Elas não assumem, então elas se misturam ali na multidão. Uma pessoa autêntica, uma pessoa que ela marca onde ela passa, por onde ela passa, ela deixa uma marca, principalmente positiva, tá? É uma pessoa que assume suas potencialidades e suas estranhezas. Então, ela assume o que ela tem de bom, ela assume coisas que podem desagradar as outras pessoas e por isso ela se destaca. Ela não se mistura mais na multidão. E não é porque ela é melhor nem pior do que ninguém. É porque simplesmente ela é fiel à sua verdade. Ela é autêntica. Ela fala, ela faz, ela age. E todas as atitudes estão coerentes com essa identidade. Somos condicionados a ser. Verdade, esse foi o tema que trabalhamos na primeira aula, Suiane. Justamente nós somos condicionados pelos estímulos externos, né? E construímos rótulos e conceitos falsos porque alguém falou e eu internalizo aquilo para sermos aceitos. Exatamente. Porque se eu fizer algo que seja diferente, né, que seja diferente, causa uma estranheza e eu estou renegando muitas vezes uma missão verdadeira que foi me dada. Entendem isso? Como é sério? Como é muito sério você negar quem você é, a sua verdadeira identidade e deixar com que essa identidade falsa, né, construída aí, condicionada, como a Suiane falou, sufoque a sua verdadeira luz, o seu poder pessoal. Ok, então quando você se destaca, você ocupa um posicionamento na mente das pessoas, dos seus clientes, do seu público, tanto pelos seus superpoderes quanto pelos seus defeitinhos, que esse vai ser a próxima atividade. Então, ontem eu passei um exercício para quem está lá no grupo do Telegram. Qual foi o exercício? Você ir listar no mínimo 10 superpoderes, tá? Para que você comece a trabalhar isso, esse autoconhecimento, você entender o que você faz que é natural, que toca as pessoas e que agrega valor para você e para sua marca. E amanhã vocês vão trazer para mim qual é o seu tempero secreto, esse seu defeitinho, entre aspas, essa sua estranheza. O que você tem que faz com que você seja você, única, singular no mundo, né? O que é? Que de repente as pessoas olham, estranham, mas elas amam você justamente por isso, né? Então, algumas vão nos odiar e outras vão nos amar exatamente por essa estranheza. Então, mas esse assunto
pra depois, né? Porque se eu vou pedir essa atividade, vocês vão fazer. Então, tem esse medo, né, das consequências de ser você que te paralisa. É o medo dessas consequências de quê? De ser você mesma, de assumir quem você é. Então, a Tatiana Marques, né, ela fala algo muito interessante, ela falou dessa forma aqui, ó. Abraça o pó da sua sombra e a sua luz e ocupe um lugar na mente e no coração das pessoas. É você abraçar tanto a sua luz quanto essa sombra, esse pó da sua sombra. Vocês conseguem entender a diferença? Não é algo ruim, negativo, mas é algo que de repente causa estranheza. Pode ser uma causa, uma luta, um protesto, um manifesto que tem aí dentro de você e você não tem coragem de falar, de fazer, né, para não desagradar as pessoas. Oi, Beni, chegou, coisa boa. Então, pode ser algo que você não concorda, uma luta por uma causa, questiona e não tá certo. Eu tô assistindo uma série, eu até postei ontem, né? É N com E, o nome da série, em inglês, né? É uma menininha, vou contar, vocês querem que eu conte um pouquinho? Eu não vou dar spoiler não, mas eu vou contar um pouquinho da história dela pra vocês entenderem do que eu tô falando. Não sossego aqui. A Anne é uma menininha que os pais morreram, ela era bebê, e aí ela foi parar num orfanato. Então ela se sente muito rejeitada porque as casas que abrigaram ela, né, as pessoas acabavam desistindo dela. E ela sofreu bastante, tudo bem. E ela sofreu bastante, se sentiu rejeitada e tudo mais. Só que era uma menina que ela lia muito. Então, toda essa carência, essa coisa, ela supria ali na leitura. Então, ela adquiriu muito conhecimento. Então, ela falava bastante, ela é faladeira. Então, é uma menina que usava muita imaginação e uma fora da lei, inata, porque ela questionava muitas coisas. Então, ela vivia ali, acho que na época 1800, talvez, não me liguei muito nisso, mas é um tempo passado onde a mulher não tinha vez, onde muitas coisas aconteciam que hoje pra gente é um absurdo, mas para aquela época era assim que as coisas eram. E qual a reação que as pessoas têm hoje quando você de repente fala algo que para elas não faz sentido, porque elas olham e falam: "Não, mas é assim que as coisas são". E aí você fala: "Mas por quê? Por que tem que ser assim? Quem disse que tem que ser assim?", né? Então, uma marca que questiona muito as coisas é a Quem Disse Berenice, né? Porque ela fala assim: "Quem disse que é assim? Quem disse que você tem que usar sombra preta com a boca apagada? Por que você não pode usar batom vermelho e sombra forte?", né? Então a Anne dessa série que eu tô falando, ela questionava tudo e ela conseguia, através desses questionamentos, ela começou a trazer um impacto positivo para a cidadezinha onde ela foi morar, onde ela foi adotada, né, por um casal. E eu não vou contar muito porque vocês podem assistir a série. Mas no meio da série tem muitas falas da Anne onde eu me identifico. Ela foi autêntica. Ela foi super autêntica o tempo inteiro, né? Ela não escondeu as suas estranhezas, ou seja, coisas que ela poderia falar e ela saberia que as pessoas daquela cidade iriam olhar torto para ela, e como tentaram fazer várias coisas, né, impedir, calar a voz dela, mas ela sabia do que ela era capaz. Ela conhecia os seus superpoderes, ela tinha direção, ela sabia para onde ela ia, né? Ela usava essa imaginação para conquistar algo, né? Ela mentalizava e aquilo acontecia porque ela sabia aonde ela ia chegar. Então é isso que eu quero falar para você. Não é só as coisas boas, as coisas que você faz e que todo mundo aplaude. Vão ter coisas que você vai precisar fazer e que nem todo mundo vai aplaudir, tá? Vai ter roupa que você vai usar e que as pessoas vão te criticar. Mas se você tiver intenção verdadeira, se você souber por que você tá fazendo aquela escolha, aquilo não vai se importar, não vai ter importância para você. Por quê? Porque você pode usar a sua imagem, sim,
como um ato de repente de protesto, como um ato de repente sabe, um apelo. A gente usa a nossa imagem para comunicar, não é só para cobrir a nudez, para cobrir do frio, não é. Porque se fosse assim, todo mundo usava jeans e camiseta branca, né? E aí pronto. Mas não. Quando você escolhe uma lavagem do jeans mais escura, outra pessoa escolhe um jeans mais descolado, com bordados coloridos, outra pessoa já vai escolher um jeans rasgado, mais surrado. Se eu escolho usar com all-star, se a outra escolhe usar com escarpão, com uma sandália, com uma bota, eu estou comunicando assuntos diferentes, temas diferentes. E eu estou mostrando, expressando o que está dentro de mim. Ou conscientemente ou inconscientemente, tá? Então, quando eu trato com vocês da identidade verdadeira, eu quero que você entenda que é muito melhor você se vestir com consciência do que você se vestir de forma aleatória, inconsciente. Por quê? Porque aí você pega essa responsabilidade, né, e toma pra você. Eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu quero expressar, eu sei o que eu quero comunicar. O que eu quero comunicar? Meus superpoderes. Quais são os meus superpoderes? Eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa super responsável, super honrada. E eu sei que todo mundo quer ter um pouquinho de cada característica, tá? Mas quando eu pergunto seus superpoderes, é aquilo que é muito natural, que é mais forte do que você imagina. Porque se eu falar assim, verdadeira, honesta, todo mundo quer ser verdadeira e honesta. Mas é algo que você carrega desde pequena, é algo que as pessoas ao seu redor sempre falam assim, nossa, eu gosto muito de você porque você é honesta. Se você falar, eu acredito piamente, cegamente. Entende que existem os níveis? Então, seus superpoderes é aquilo que tá bem entranhado aí dentro de você. Que você sempre fez, sempre agiu dessa forma. Tá? E aí, quando você tem essa certeza, quando você tem esse conhecimento, o que você vai fazer? Você vai tomar as rédeas da sua imagem, da sua identidade visual também. Porque a identidade restaurada, verdadeira, ela precisa estar igual à identidade visual. Ela precisa estar relacionada, ela está intimamente relacionada à sua identidade visual. Puxa, sempre me importei em agradar qualquer um, menos eu mesma. Pois é hora de repensar tudo isso, né? Repensar, traçar um plano de ação e começar. Nunca é tarde para a gente assumir as nossas potencialidades e as nossas estranhezas, né? A Beni comentou de uma estampa divertida que ela usou, foi ontem, né? Eu posso comentar aqui, né, Beni? Porque você colocou ontem aqui na aula e que ela foi criticada. Disseram que aquela estampa era muito divertida, que ela parecia uma palhaça, alguma coisa assim, não foi, Beni? Então, o que acontece? Qual é a régua que eu preciso usar para medir quando eu escuto uma crítica dessa? Tá, peraí. Quem está falando isso? Sou eu? É a minha voz acusadora da minha mente, né? Que já pegou, assim, esses códigos, aqueles moldes mentais que foram construídos a partir do outro? Ou é a minha essência? Tem a ver, o que eu quero comunicar quando eu uso uma roupa muito colorida? Ou quando eu uso uma roupa com estampas talvez de desenho animado ou um pouco infantil? O que eu quero comunicar? Por que eu gosto? Por que isso mexe comigo? Por que eu escolho essa blusa e não uma blusa um tom neutro, uma camisa mais social, de repente mais padronizada? Por quê? Entende? Então é você quem vai mergulhar e descobrir. E aí, na aula de amanhã, que eu vou traduzir os estilos, vou trazer tudo isso para os estilos, né? Eu vou explicar para você que não é só a peça de roupa, né? Por exemplo, eu posso muito bem amar blusas, t-shirts com estampa de desenho animado e não querer passar essa imagem muito infantil, muito divertida, muito descolada. Então eu consigo sim
usar aquela peça e equilibrar a minha imagem. Como? Trazendo outras coisas que vão equilibrar essa mensagem. Por exemplo, eu posso usar, de repente, com uma calça de alfaiataria, com cores mais sóbrias. Oi, Sandra! Que linda você aqui! Com cores mais sóbrias, com um sapato mais pesado. Então, não é a peça de roupa, tá? É o jeito que você usa, é a composição que você faz. Então, o que vai valer a pena? São as regras ou é a sua intenção? No final das contas, pondo na balança, o que importa? Se eu for na sua casa e montar vários looks aí e falar, olha, esse você usa tal dia, esse você usa tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, é isso que você quer? Talvez sim. Talvez muitas chegam aqui na aula achando que eu vou dar uma receitinha de bolo. Mas é isso que eu quero que você coloque na balança. O que vale a pena? É a receita de bolo ou é a asa para você voar? Porque quando você conhece bem o seu eu verdadeiro, as suas intenções, você não vai usar a roupa por usar, você não vai seguir a minha instrução. Você vai escolher, porque agora você sabe escolher. Você não precisa de mim para escolher a roupa que você vai usar. Você não precisa do desfile de moda, da tendência, da loja para dizer para você qual roupa você deve usar. Se você deve usar brilho de dia ou de noite, se você pode usar salto alto, se você pode usar tênis com vestido, se você pode usar óculos de sol na hora que você quiser, se o dia estiver nublado, não sou eu que vou te falar. Não sou eu que vou te falar. Então, assim, se você chegar no meu IG, no meu feed e procurar esse tipo de conteúdo, raramente você vai encontrar. Possivelmente você não vai encontrar. Por quê? Porque eu quero que você faça as suas escolhas de acordo com a sua essência. Então a intenção é sua. Ah, também, Sandra, doida para acabar essa quarentena e fazer a consultoria. Ai, que bom. Vamos lá, vamos falando pelo Zap, tá? Já acaba. Tenho fé que já acaba isso aí. Então, meninas, olha só, eu separei algumas áreas aqui de motivações, intencionalidades, tá? Que você pode se encaixar. E amanhã eu vou trazer isso, vou fazer uma analogia com os estilos, tá? E vou passar o caderno de estilo para que vocês possam ir treinando, respondendo e se descobrindo aí aonde encaixa, né? Qual a mensagem de cada peça de roupa? Qual é a mensagem de cada peça de roupa que ela passa? E como que eu posso misturar essas peças e emitir a minha mensagem? Essa consultora é única, nem Xerox é igual. Obrigada. Ai, Adriana, né? Já sei que é você. Então, meninas, olha só. Então, você usa a imagem para se expressar, já falei isso. Então, presta atenção. Existem pessoas que têm algo muito forte nelas, que é essa coisa da maestria e risco. São aquelas pessoas que elas correm riscos, elas fazem o que for preciso para alcançarem os seus objetivos, mesmo que elas estejam correndo risco. Você pode gravar a live de amanhã, eu estarei trabalhando. Ah, vocês acreditam que eu não consegui gravar de ontem? Eu vou deixar salva, eu sempre deixo salva, tá? Então ela fica 24 horas aí gravada. Só que além disso, eu salvo elas depois pra postar no YouTube. Às vezes eu dou, né, o link para algumas pessoas que compram alguns cursos meus, elas têm direito a assistir. E a de ontem eu não consegui salvar, mas ela ficou 24 horas. Essa aqui também vai ficar, a de amanhã também, tá bom? Então, olha só, existem pessoas que fazem parte deste grupo. Maestria, risco, são pessoas que quando você entra em contato com elas parecem que viram uma chavinha aí na sua cabeça. Elas te impulsionam, te ajudam mesmo a você agir, a você tomar atitude,
a você vencer. Então dá vontade de vencer, dá vontade de superar. Então palavras como coragem, se você escolher uma dessas palavras como seus superpoderes, você pode de repente pertencer a este grupo. Coragem, quebrar regras, vontade de mudar o mundo, revolução. Então tudo que está ligado a essas palavras, vontade de vencer, tem a ver com este grupo, tá? Então, se você escolheu esse tipo de palavra, superação, vencer, quebrar regras, coragem e muitas outras que remetem a esses significados, você pode fazer parte deste grupo de pessoas. Então, são pessoas que elas não pensam muito na segurança. Tipo assim, eu prefiro ser livre do que estar segura. Então, eu arrisco mesmo. Se eu for abrir um negócio, eu meto as caras e eu entrei no jogo, foi pra ganhar. E se eu não ganhar, valeu a pena a experiência. Então tem algumas marcas que carregam, né, esta mensagem, como a Nike, né? As pessoas se sentem como quando elas usam aquele tênis? Se sentem vencedoras, né? Principalmente as pessoas que praticam esporte, que estão ligadas àquela marca. Pessoas como a Madonna, né? Ela não tem medo de mostrar, naquela época lá dos anos 80, aquela cruz simbolizava algo muito respeitado no cristianismo, né, no catolicismo. E ela usou com conotações sensuais. E aquilo ali causou uma estranheza, né? Então, o que ela veio? Ela veio trazer uma mensagem subversiva, talvez de quebrar essas regras, né? Assuntos que não eram falados naquela época, ela trouxe à tona de uma forma disruptiva, né? É uma pessoa fora da lei, considerada fora da lei. Então, como eu uso isso na minha imagem? Talvez você aprendeu, né, que a roupa você só usa, por exemplo, tênis, você só usa para malhar, para correr, para fazer esporte. E de repente veio alguém e botou um tênis super esportivo, abrupto ali, com um vestido com tecido delicado. E aí todo mundo olhou e falou: como assim? Né? Como assim? Vestido com saia? Ou tênis com saia? Então, no momento em que a pessoa fez isso, chocou. Então, talvez você seja esse tipo de pessoa, né? Que sempre gostou de arriscar, de superar, né? De ter coragem, de ser original. E aí você usa mesmo, nem que você seja a primeira a desbravar aquilo ali. Depois, um monte de gente vai acostumar com a ideia e vai vir atrás de você. Mas você foi a primeira. Então, o que tá ligado? Às vezes tatuagem também, hoje em dia já tá até ficando mais comum, mas antigamente não. Quem fazia uma tatuagem era uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que estava à frente, mais original, que não tinha medo do julgamento alheio, tá? Então, existem sim algumas marcas e pessoas que trabalham dessa forma, que tem como superpoder essas características que eu falei. Talvez você pertença a um outro grupo, a um grupo que é mais natural para eles acolher as pessoas, tratar as pessoas com igualdade, amor, sabe? Essa coisa do aconselhar, a carinhosa, amorosa. Então tem um certo romance aí no meio, sabe? Aquela pessoa que tá sempre ali agradável, ela é agradável. Então, se você colocou alguma dessas palavras, né, como trato todo mundo por igual, não faço acepção de pessoas, eu sou uma pessoa que luto pelos direitos humanos, todo mundo tem o mesmo direito, eu sou uma pessoa que acho que as pessoas têm que ser acolhidas, né? Chega alguém novo na cidade ou na sua comunidade, na sua igreja, você já quer logo acolher, ir lá conversar, enturmar a pessoa. Talvez você seja esse tipo de gente que faz as conexões, né? Que une pessoas e tratam as pessoas de igual para igual. Talvez você pense, não, ninguém é melhor que ninguém. E eu tô aqui, né, e sempre fui esse tipo de gente. Às vezes você já era uma criança que fazia isso, né, que fazia com que as pessoas fossem acolhidas e aceitas, né, nos lugares, na escola, no parquinho, nas brincadeiras. Então, existem
os artistas, quando eles são flagrados no dia a dia, usando, sei lá, calça jeans, chinela havaiana, você olha e você se identifica, você fala, nossa, ele é igual a mim. Então essa popularidade, alguns artistas eles têm isso, né? Por exemplo, a Ivete, ela foi e gravou sua live de pijama. Então quando você viu aquilo, o que que você sentiu? Igualdade, esse senso, né, de igualdade, de pertencer ao mesmo grupo que ela. Nós somos iguais, somos seres humanos. Então, tudo isso são mensagens que você emite, né? Ou conscientemente ou inconscientemente. Então, aquele ato dela fazer aquela live de pijama, ela mostrou que ela é igual a você, né? Então, ela aflorou essa popularidade. Como é que eu mostro isso na minha imagem? As pessoas mais básicas, por exemplo, a marca Hering, ela tem muito isso, né? De uma pessoa comum, uma pessoa mais popular. Havaianas, qual é o jargão da Havaianas? Todo mundo usa, todo mundo usa. E se você for ver, né, a Havaiana ela não te dá um status, porque você tem uma Havaiana não significa que você tenha um status, que você é igual às outras pessoas que têm Havaianas, tá? Então tem um outro grupo de pessoas que é mais firme, são pessoas que trazem seguranças mais robustas, você perto delas, você se sente seguro. É aquela pessoa que controla, sabe? Que você, por exemplo, vai fazer um trabalho de escola, as pessoas até se escoram em você, porque elas sabem que você vai dar conta, que você vai organizar tudo e que nada vai sair do controle, vai dar tudo certo. Então você tem essa característica, será que você já teve alguma vez na vida? Então, ou de repente você é uma apoiadora, aquela pessoa que pensa antes, né, do problema acontecer, você já pensou e solucionou. Sabe aquela tia que todo mundo vai acampar, ela já trouxe o lanchinho de todo mundo? Olha, eu já pensei se furar o pneu do carro, se acontecer alguma coisa, tem lanche aqui, tem comida extra, já pensei no seu amiguinho, fulano de tal. Então, aquela pessoa prestativa, será que você tem essa qualidade? Né, tá sempre antecipando as coisas, as soluções dos problemas, né? Então as pessoas se sentem seguras com esse tipo de gente, pessoas que solucionam problemas, que estão sempre ali, né, resolvendo as questões. Então você sabe que com ela a coisa não vai sair do controle, tá? Ela vai governar a situação. E pode ser situações no dia a dia, podem ser situações daquelas pessoas que são líderes mesmo e que vão e governam e mandam em todo mundo, tá? Então, se você tem essa característica, você pode fazer parte deste grupo, que são pessoas mais clássicas, mais tradicionais, não... E como você pode transparecer isso na sua imagem, né? Uma imagem mais alinhada, robusta, firme. E isso é papo para amanhã. Mas às vezes eu tenho essa característica e não quero parecer tão firme assim. Por quê? Porque eu tenho um perigo de demonstrar que eu sou arrogante, que eu sou a dona da verdade, né? Então, como é que eu vou usar a minha imagem ao meu favor? Tendo outra intenção. Qual é a intenção? Amenizar. Então, aí, de repente, eu posso mesclar com imagens do grupo de pertença e acolhimento, né? Eu posso, de repente, introduzir elementos mais românticos, formas mais arredondadas, cores mais pastéis, mais agradáveis. Para quê? Para que eu possa amenizar essa minha característica de controlar tudo, né? De ser a robusta, a firme aí da história. Então, minha gente, e tem outro grupo ainda, que é de independência, realização, busca a felicidade, elas querem o seu espaço no mundo. Pessoas que buscam muito essa individualidade, buscam a liberdade de ser elas mesmas. O que a gente está fazendo aqui nessa viagem? Eu estou usando muito essas características nessa nossa jornada. Por quê? Porque eu estou estimulando você a ser autêntica. Então talvez você já era assim desde pequena, buscava a felicidade, né, em outros lugares, mas para realização pessoal. De repente você pode, você nunca quis parecer com todo mundo, você nunca quis ser igual a todo mundo, você queria se destacar por sua singularidade, por sua individualidade. Então você pode pertencer a este grupo, né, aquela pessoa mais aventureira, que leva a vida na diversão.
A vida é uma viagem e nós estamos indo sempre em frente, não tem essa de voltar atrás e a gente vai levando a vida como der. Então, essas características, esses superpoderes, tá? São super importantes para que você norteie a sua comunicação visual, ok? Eita! Alguém de vocês, alguma de vocês se encaixou em algum grupo desses? Eu repeti algum superpoder que você já escreveu na atividade de ontem? Coloque aqui para mim, gente. Eu quero saber. Façam perguntas. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Quais são as características inatas? Quais são as características naturais suas? O que você faz? Se você teve dificuldade, você pode perguntar para pessoas que convivem muito com você. Você pode fazer essa pergunta, você vai se surpreender com o resultado, tá? Olha, sei lá, quando você pensa em mim, o que vem na sua mente? Quais são as características que você vê em mim? É o que vem na sua mente. Não é para pensar muito, para raciocinar, para manipular o pensamento, não. Então, quando eu olho para você, eu vejo logo, sei lá, independência, que você é uma pessoa independente, nunca se importou com a opinião dos outros. Opa, anota lá. Não, eu vejo que você é uma pessoa muito dependente, uma pessoa muito vulnerável. Anota também. Por quê? Lembra que eu falei de superpoderes e as estranhezas. Então, sempre tem uma sombrinha aí, sempre tem uma pó de sombra que você pode trabalhar também. Então, se você fez esse exercício, conta aí pra mim, conta aí pra mim. Fala um superpoder seu. Vamos trabalhar isso aí? Quem é que quer saber? Quem quer saber como que a gente expressa isso na imagem? O que você quer mostrar? O que você quer esconder? Porque tem várias formas de você expressar. De repente, você vai trabalhar a sua imagem. Lembra que eu falei da pessoa que é muito governadora, né? Controladora? De repente, na imagem, ela quer amenizar. E aí, ela vai usar essa essência dela, controladora, em quê? Como é que ela vai demonstrar essa segurança? Olá! Ela pode demonstrar essa segurança nas palavras, no que ela escreve, né? Nas suas redes sociais. Ok? Porque ela é segura, né? Ela é segura do seu conteúdo. Ela sabe o caminho. E por isso ela passa com tanta firmeza. Ninguém quer falar seus superpoderes? Ninguém se encaixou em nenhum grupo desses, gente? Quem tá aí? Dá um oi aí pra mim. Mais segurança. Como é que a gente demonstra mais segurança? O que vem na sua mente quando a gente fala segurança, firmeza, assertiva? Né? O que é segurança? Como é que a gente passa essa segurança? Então, você pode estar introduzindo, Beni, peças mais robustas, né? Mais sólidas, linhas retas no seu visual. De repente, um cabelo mais assimétrico, tá? Essa coisa alinhado. E o alinhado não significa liso, tá, gente? Às vezes eu falo um cabelo mais alinhado não significa que ele é liso. Um corte mais desconectado é uma coisa. Independente do cabelo ser cacheado, ser crespo, ser liso. Um corte mais alinhado significa que ele é mais reto, tá? Eu posso prender o meu cabelo e deixar ele mais alinhado, mesmo ele sendo cacheado. Deixar os meus cachos mais para baixo. Entende? Mais certinho, fazer uma divisão mais certinha. Eu estou alinhando a minha imagem. Esse pode ser uma forma de você demonstrar essa firmeza, né? Linear, você é segura. Então, tudo que for linha reta pode transmitir isso aí. O assimétrico eu falei porque eu sei que você tem um pouco desse estilo, como você já fez outros cursos comigo, eu sei que você tem essa coisa do dramático. E o estilo dramático, que eu vou destrinchar amanhã para vocês, ele tem um pouco disso, né? Apesar dele chocar, porque as pessoas que têm esse estilo, elas usam algumas peças de roupa que às vezes chocam.
né? A modelagem, uma modelagem diferente, cortes mais assimétricos, uma manga mais bufante. São pessoas que usam, elas causam uma certa estranheza, mas ao mesmo tempo firmeza. Firmeza, porque elas usam muita linha reta. Tem um estilo um pouco minimalista. Eu uso poucas peças, poucos elementos visuais, só que elementos que são firmes, né? Elementos que causam um certo impacto. Bom dia, boa tarde, Luciana. Eu estou com uma lateral raspada, não sei o nome do corte. E sim, com cachos que eu amo. Ótimo. Me encanta cabelo assim, como dizes. Pois é, tá vendo como a gente se conecta com algumas coisas? E aí vem alguém e fala que não tá na moda usar assim e você não pode usar assim. E aí você deixa de expressar algo que tá aí dentro porque alguém disse que não pode, porque não é tendência. E aí? E aí? Então é muito mais sobre a intenção que você tem no seu vestir do que as regrinhas, do que eu chegar aqui e passar uma lista de peças que você precisa ter no seu guarda-roupa. Olha, lista de peças coringas. Essas peças, eu vou falar 9 peças que você tem que ter no seu guarda-roupa. Aí eu cito uma saia lápis e você odeia saia lápis. Ah, você tem que ter uma saia lápis preta. Por que você tem que ter uma saia lápis preta se não faz parte do seu repertório, né? Do seu repertório de significados e de intenções, da sua identidade. Entende? Então, essa coisa de listas prontas é algo que não funciona no meu método, né? A gente trabalha com a lista sua pronta. Porque, de repente, uma peça coringa para você pode ser o All Star e não o Scarpão. Sou uruguaia, te veio desde Montevidéu, graças por teus conselhos. Ah, que legal, Patrícia. Que bom saber disso. Você me vê desde Montevidéu, é isso? Entendo português, mas não escrevo. Ah, que legal, que bom saber que você me vê e que alguma coisa que eu falo pode estar causando alguma mudança em você, alguma mudança positiva. É isso, gente. É isso. E através da nossa imagem a gente faz isso, mesmo caladinhas. Às vezes a gente não precisa falar nada, mas a gente chega no ambiente e você inspira alguém. Oi, Sol, você tá aí? Nem vi você entrando hoje também. Entendeu? Então, às vezes você tá caladinha, e você tá inspirando alguém, tá falando através do seu corte de cabelo, tá falando através da cor da sua roupa. Você sabia que a cor, ela tem uma influência muito forte no nosso emocional? Então, se eu chego no ambiente e trago, de repente o ambiente tá ali meio pesado, e aí chega alguém com uma roupa mais descontraída, com a cor laranja, que é uma cor cheia de energia, eu posso estar trazendo, despertando essa emoção da alegria, né, de energia ali para aquele lugar. E eu acredito sim, porque já fizeram testes, né, medindo os nossos neurônios e vendo como que funciona quando a gente entra em contato com determinados ambientes, determinadas cores. Oi, Pri, sua linda. Linda você também, Patrícia. Adorei saber. Meu estilo eu acho sério, mas sempre quebro com algo mais descontraído, tipo uma rasteirinha de amarrar na perna, adoro. Ó, a Sol fala espanhol. Traduz aí pra mim, Sol. E tá. Então, meninas, tá vendo? Ó, é isso aí. Então você já tem uma intenção, Adriana. Se você tem essa intenção, eu tenho um estilo sério. E o que que é sério pra você, né? Tem uma coisa que eu gosto de comentar também, que é a nossa régua. A régua da descontração, né? Até onde um estilo é sério pra mim e é sério pra você. Talvez, né? O sério pra mim seja algo bem descontraído pra você. Então a gente precisa sempre estar usando a nossa régua e entender até onde eu vou, até onde que eu gosto, até onde conversa comigo. Alguém tem alguma pergunta, menina, sobre estilo, sobre como traduzir esses superpoderes para imagem, cabelo, maquiagem?
Vocês entendem que até as marcas de roupas, né? Elas usam, sim, muita personalidade de roupa, de maquiagem, de carro, de tudo. Elas usam muito essa personalidade. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas, né? Então, por trás tem alguém. Então, eu compro um produto, mas eu me conecto com algo, com aquele poder pessoal. Ih, vai cair minha live, gente. Vou ter que desligar. Vamos lá pro Telegram que eu tiro as dúvidas lá. Senão eu vou perder. Não vou conseguir gravar. Beijo, obrigada. Vou deixar salvo aqui.